Olá, eu sou a doutora Larissa Alves, advogada especialista em direito condominial e estamos começando mais um De Repente Sindiflix. Uma nova temporada, diga-se de passagem, agora com uma pegada bem financeira, falando de dinheiro, de contas, de fundo reserva, enfim, serão muitos temas. E comigo aqui na bancada, como sempre, Sérgio Gouveia. Yes! Dessa vez travestido de homem sério, tá vendo? Mudei até de visual para a gente sinalizar essa nova temporada daqui, onde, como a doutora Larissa falou aqui, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre os fluxos financeiros que circulam por dentro dos condomínios, algumas curiosidades que eu tenho percebido que os seguidores lá do meu perfil têm buscado informações, algumas informações que eu tenho compartilhado que eu vejo que são pertinentes para esse mundo condominial. E a gente vai aqui buscar carregar um pouquinho mais na tinta dessa parte financeira, para ver se a gente ajuda ainda mais os síndicos que acompanham a gente aqui nesse canal vencedor dessa parceria entre o De Repente Síndico, a doutora Larissa e o Sindiflix, que, como todo mundo conhece, é um dos canais de conteúdo mais renomados da internet para síndicos, subsíndicos, conselheiros e você que tem interesse em saber um pouco mais sobre a vida condominial. E hoje, para a gente inaugurar essa nova temporada aqui, eu chamei uma super fera do mercado financeiro voltado para condomínios, tá? O nome dele é Murialdo Crescencio, já vou colocar na tela. Ele não está aqui presencialmente, ele está lá no Rio Grande do Sul, está lá em Porto Alegre, e está aqui nos cedendo uma horinha do tempo dele, valiosa, para bater um papo com a gente sobre algumas questões financeiras, obviamente, que permeiam aí o mundo dos condomínios. Então, eu queria chamar aqui, por favor, meu amigo Murialdo Crescencio, chega para cá e vamos bater esse papo. Gente, o Murialdo ele tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Ele vem aí da área bancária, né? Diretor da Empresta Condo, que é uma empresa de produtos financeiros voltados para condomínio. E o resto eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Bem-vindo, meu amigo. Sérgio, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde, Larissa, também. E só fazendo uma pequena correção, eu estou em Florianópolis hoje, tá? Tá Meu frio Deus. igual aqui, mas eu estou em Floripa. Esse é o homem do mundo. E gostaria aí de aproveitar e agradecer mais uma vez e fico à disposição para a gente poder bater um papo, conversar, responder perguntas. Murialdo, fala um pouquinho aí da sua história nesse mundo financeiro e como é que essa experiência sua foi se conectar ao mundo dos condomínios. Sérgio, eu tenho 52 anos, comecei a trabalhar no mercado bancário em 1992, Porto Alegre, e eu digo que eu sou tão antigo, que eu comecei a trabalhar no PAB da Varig, né, o posto bancário da Varig, no antigo Banco Nacional, que era o banco lá do Ayrton Senna. Depois eu segui, né, em outras instituições e encerrei minha carreira, digamos, de carteira de CLT, de seletista, em 2015, no Santander. Depois eu segui fazendo algumas consultorias financeiras e a partir de 2019 nós iniciamos, então, a trabalhar com crédito para o mercado de condomínios. A Empresta Condo nasceu nesse ambiente naquela época, uns 25 anos, mais de 25 anos de experiência, e a gente começou a fazer as primeiras operações lá em Porto Alegre, depois ampliamos para Santa Catarina, né, eu morei um tempo em Florianópolis, mas hoje a gente opera no Brasil inteiro, então a gente consegue fazer operações de crédito, fornecer linhas, né, de financiamento para condomínios em qualquer parte do Brasil. Sendo um condomínio, a gente consegue fazer independentemente da cidade que ele esteja. Maravilha. Legal. Ô, Murialdo, a gente, desde já, né, fazer aqui a referência a você. Você é uma pessoa que é conhecida no mercado de condomínios. E você não está aqui à toa, né? Você trabalha já um pouco com essa questão financeira de condomínios. E eu queria que você mencionasse um pouco para a gente como é que funcionam os empréstimos no condomínio. Legal. O empréstimo, né, a linha de crédito para o condomínio, ela é uma ferramenta de gestão financeira, de gestão de investimento, né, mas principalmente também ela pode ser considerada uma ferramenta para que o condomínio reduza os seus custos, né? A gente tem alguns exemplos aí que são bem conhecidos, como, por exemplo, a energia solar, como a individualização de água. São investimentos que são feitos para que o condomínio possa, então, de alguma forma, reduzir o custo. Em geral, a linha de crédito está sempre conectada com uma necessidade do condomínio. Ou seja, o condomínio só faz a operação de crédito diante de uma situação bastante específica, né, de uma necessidade.
Em linhas gerais, o que a gente precisa, né? Que o condomínio defina essa necessidade, aprove numa assembleia essa necessidade, exemplo, uma usina solar, uma reforma, uma pintura, uma troca de portaria, né, da física para virtual. E aí, nesta assembleia, ele também aprove o financiamento, né, a forma de parcelamento disso através de um empréstimo bancário, de um empréstimo via linha de crédito para condomínios. Perfeito. Antes de eu fazer minha próxima pergunta, eu queria colocar uma curiosidade aqui, totalmente inútil, mas é uma curiosidade interessante. Você mencionou aí o Banco Nacional, que era o banco do Ayrton Senna. Isso aí, 415. Isso. Não sei se você que está nos assistindo aí sabe disso, mas o Banco Nacional, ele foi patrocinador inicial que deu origem a um jornal muito conhecido chamado Jornal Nacional. Verdade. Então, o Jornal Nacional hoje tem esse nome justamente porque ele foi patrocinado por um banco que era o Banco Nacional. Né? E sabe o Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Lá no início, bem no início, acho que os primeiros 2 anos, quem patrocinou também foi o Nacional. Depois que acabou trocando para o Banco do Brasil, mas tem algumas peculiaridades aí. Era um banco que focava muito nesse aspecto aí de conhecimento, treinamento, apoio às pequenas empresas, quando nem se falava disso, né? Não existia o estatuto da pequena empresa, nada disso, mas o banco já apoiava. Murialdo, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, e que eu acho que é bem pertinente, porque eu vejo às vezes esse erro na intenção de alguns síndicos que não têm uma formação financeira muito sólida, que é a ideia de buscar um empréstimo para custeio, ou seja, de pagar as contas correntes, as despesas ordinárias. Em outras palavras, para você que não está seguindo muito o que a gente quer dizer, as despesas ordinárias são aquelas do dia a dia. Tudo bem. Aí, por qualquer motivo, o condomínio ele tem um déficit ordinário, ou seja, ele não arrecada o suficiente para pagar suas contas do dia a dia. E aí o síndico tem a brilhante, entre muitas aspas, ideia de buscar um empréstimo para cobrir essas despesas ordinárias. Eu queria que você desse uma luz aí a quem está nos ouvindo sobre esse assunto. Assim, no caso dos condomínios, a gente não consegue fazer esse tipo de operação na essência, porque quando passa por uma assembleia, uma das questões que é importante é justificar, né, deixar claro na aprovação para que é o dinheiro. Então, assim, o que a gente já teve, na verdade, tá? A gente já teve situações em que há um saldo negativo, e esse saldo, então, ele vai ser, digamos, coberto, né? Ou seja, eu vou, entre aspas, trazendo um bom português, vou tapar o furo, e esse furo eu vou dividir em 60 parcelas. Porém, isso precisa, ou normalmente está atrelado a uma solução, por exemplo, ao mesmo tempo eu vou instalar lá vou trabalhar com uma garantidora, eu vou fazer algum tipo de movimento que eu acabe com esse déficit, porque senão daqui a, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, o déficit volta. Então, assim, dá para fazer uma operação para tapar furo? Dá, desde que a gente consiga, nessa análise de crédito que é feita, identificar movimentos, né, assim, como se fosse um saneamento financeiro, né, fazendo uma analogia assim, no passado, diversos bancos tiveram problemas, o Banco Central liberou um crédito para ele fazer o saneamento, mais ou menos nessa linha. Só que não adianta, não é viável, não é factível, e dificilmente a gente conseguiria aprovar uma operação em que a gente sabe que daqui a 6 meses, 1 ano, vai ter um furo, um buraco igual ou maior, tá? Essa é uma posição importante. Eu vou fazer uma contribuição também em relação a isso, porque é algo que às vezes as pessoas não se preparam, né? Os condomínios, a gente já tratou desse assunto aqui, no sentido de que, por exemplo, o condomínio não se prepara para despesas extraordinárias, né? Muitas vezes. Então, às vezes você tem, por exemplo, uma condenação, um empregado que faleceu, foi para a Justiça do Trabalho, e aí os herdeiros, né, estão questionando ali uma pensão, ou um dano moral, né, que tenha sido mais custoso, ou até mesmo questões de manutenção, né, você teve um problema aí, uma fissura que você teve que fazer, obras de fachada, né, não se planejou para a impermeabilização e está tendo infiltração nas unidades. Então, são, às vezes, déficits também que acontecem no condomínio, que não são provisionados, deveriam ser,
provisionados, porque você tem hoje fundos trabalhistas, né? Você aprova lá na Assembleia, se você tem empregado, você tem que ter o fundo trabalhista ali, fazendo aquela arrecadação, para no dia que você quiser fazer uma rescisão trabalhista, alguma coisa, você ter aquela quantia, que é um ponto também importante, né? Você vai rescindir, o condomínio tem um empregado de 19 anos, não tem caixa para fazer rescisão daquele funcionário. Normalmente não tem provisionamento nem contábil, quiçá financeiro. Quiçá financeiro. E aí, esses empréstimos, eles vêm muito a calhar nesse sentido, porque o condomínio precisa dar aquela providência imediata e, na verdade, o empréstimo ele vai entrar na previsão orçamentária como uma despesa fixa. Né? Sim, mas a pergunta que eu fiz, eu deixei essa bola quicando aí só para o para acrescentar. Perfeito, não, está perfeito. O que eu quis dizer foi o seguinte, geralmente você tem uma previsão orçamentária mal feita, que ela, só na sua concepção, ela já prevê déficit, e ainda assim ela é aprovada. Então, você está afundando mês a mês, e ainda assim você tenta tapar esse buraco via empréstimo, isso é um erro. O remédio não é esse. É como diz o T. Harv Eker, naquele livro Segredos da Mente Milionária. Você não resolve problemas de dinheiro com dinheiro. É como botar São outras providências que você tem que tomar. Bota o supermercado no cartão, né? Dividir em 3 vezes o supermercado. Dividir em 3 vezes. Cara, você vai parar de comer por 3 meses, pelo amor de Deus? É um bom exemplo. Pegando que o gancho do que a Larissa comentou, tem 2 coisas que acabam acontecendo na prática. Primeiro, assim, eventos climáticos, né? Fora do razoável. Ciclone, que a gente teve no Rio Grande do Sul e na região sul inteira. Então, gerou um dano para o condomínio tem um seguro, mas esse seguro, eventualmente, ele foi pensado para uma situação e o prejuízo é muito maior. Então, é um exemplo de que foi uma situação atípica, mesmo com alguma proteção, poderia gerar uma demanda para, né, uma operação de crédito. Um telhado que voou, uma coisa que, mesmo que haja uma previsão mínima, não cobre. Em relação à parte trabalhista, nós tivemos um caso nessa caminhada, que era um condomínio que nos procurou para dizer o seguinte, olha, eu tenho uma ação trabalhista, a causa está estimada lá, se não me engano, era R$150 mil o valor nominal da causa, fora eventual condenação, correção de valores, né, por exemplo, correção monetária e tudo mais, Selic, e o síndico, que era um síndico recente assumido, ele tinha uma visão assim mais financista, ele nos procurou e falou o seguinte, olha, se eu negociar um acordo por R$80 mil, quantas vezes fica esses 80? Quanto que dá a parcela? Moral da história. Ele fez uma operação de 80 mil, quitou o acordo na justiça, todo mundo ficou feliz, o empregado, o advogado, o juiz, por quem encerrou o processo. Ele protegeu, porque os 150 mil na rua, né, podia virar lá 200, 250. Facilmente. E ele travou o negócio, ele fez uma proteção ali, né? E com desconto. Então, o que ele pagou de juros foi menos do que o desconto que ele ganhou. Então, é um exemplo de, mesmo nos casos mais graves, entre aspas, o meu condomínio tem uma ação trabalhista que eu não tenho caixa para pagar, estou empurrando com a barriga essa condenação, mas aquela ação proativa do síndico permitiu com que ele, primeiro, resolvesse um problema, e segundo, o custo dessa resolução fosse menor que, teoricamente, o custo estimado inicial, né, que na verdade era muito maior. Só para aproveitar esses 2 ganchos aí, que eu acho que são cases interessantes que podem estar, né, no dia a dia aí dos condomínios. Excelente exemplo. E vem cá, em relação às garantias, né? Porque assim, quando é uma transação, né, uma transação comercial aí, e às vezes a gente tem essa dificuldade também dos condôminos entenderem que é uma relação que tem ônus, que você tem que cumprir e tal. Condomínio em geral, acho que a gente já até conversou sobre isso, condomínio em geral é um cliente potencial muito bom, porque ele sempre tem bens. O condomínio não morre, né? O condomínio, 99% das vezes, ele vai sobreviver aí ao longo da vida. Então, mesmo perpassando por gerações, você tem um lastro muito bom, né, dessa área condominial, mas acredito que quem empresta também quer uma garantia, né, de como é que vai ser saldada essa dívida, né, como é que vai ser pago esse valor. Sim. Como é que você vê o mercado nesse sentido? Como é que o mercado tem se posicionado? Como é que você entende que pode ser cobrada essa garantia, né, do condomínio? E onde é que o síndico está nisso daí? Na essência, assim, das operações, no padrão, tá? Essa é uma operação que a gente chama no mercado de clean, sem garantia.
ou seja, ela não tem nenhuma garantia formal atrelada, nem aval, nem fiança, nem o síndico não é devedor solidário, ele não vai responder por nada, ele só vai assinar o contrato como representante legal da empresa, através do mandato, né, da ata que o elegeu o síndico. Então, como é que alguém se propõe a dar crédito para alguém sem garantias, nos dias de hoje, na realidade que a gente vive? Na verdade, a grande garantia é a Assembleia, porque no momento que uma Assembleia aprova o empréstimo, de acordo com a demanda que o condomínio estabeleceu lá, aquela Assembleia, aquela ata de registro da Assembleia, C, né, fazer um C aqui com letra maiúscula, C, numa Assembleia bem convocada, respeitando os quórums necessários e respeitando toda a convenção do condomínio, né, se isso estiver redondo, certinho, bacana, a Assembleia, a ata que aprova é a garantia, porque aquela aprovação vincula o condômino, né, vincula a obrigação próprio terreno, como se chama, vincula ao imóvel, a coisa, né, como se diz também juridicamente, a operação. Então, se eu sou, vamos colocar aqui entre aspas, o banqueiro dos condomínios, eu libero o empréstimo com base no que tiver aprovado na Assembleia. Caso eu tenha que pensar numa execução, eu não vou executar o síndico ele é simplesmente um representante. Se eu sou o síndico, hoje assino um contrato de crédito e amanhã tem alguma situação e não sou mais síndico e mais adiante tem algum problema, a minha responsabilidade se deu naquele momento, assinei o contrato em nome do condomínio e não tenho mais nenhum envolvimento, né, com riscos de crédito, inadimplência, não vou responder com o meu patrimônio. A primeira pergunta que o síndico faz é, tá, mas se o condomínio não tiver dinheiro, meu apartamento, né, o síndico morador do condomínio, às vezes nem mas muitos são, falando, não, uma coisa, outra coisa. Então, a garantia, na verdade, é a Assembleia, desde que bem convocado, então por isso que a gente faz também um levantamento, olha, lê a convenção, vê o que está escrito, orienta, né, olha, esse tipo de coisa você tem que ter, né, um quórum maior, e ao mesmo tempo, o síndico não é responsável do ponto de vista legal por essa eventual inadimplência, por um default. Lembrando só uma coisa, viu? Vou agora, né, do ponto de vista jurídico, que é importante a gente falar um pouco disso, que é, às vezes, o que acontece, né, com alguns síndicos. Às vezes, eles não levam para a Assembleia, isso é um ponto, e esse contrato, ele é anulável, tá? Sim. E um outro ponto... Você diz os síndicos assinam a revelia da Assembleia? Porque, na verdade, o que acontece? O síndico, ele é um representante do condomínio, Sim. Né? Então, ele tem o poder de contratar, destratar, enfim. Então, algumas vezes, ele, na cabeça dele, ele vai lá e acha que ele está fazendo certo e faz um contrato desse complexo, sem aprovação, por exemplo. Dentro disso que você está falando, o síndico ele tem a prerrogativa de contratar serviços que julgar pertinentes. Ok, sem consulta à Assembleia, beleza. Isso inclui serviços financeiros? Você recomenda colocar, por exemplo, uma alçada? Não, a questão esse contrato é anulável e o síndico pode ser responsabilizado por isso. Porque aí, nesse caso que a gente está discutindo aqui, que ele não está levando para aprovação da Assembleia, ele vai responder com o patrimônio dele. Mas pelo que eu estou entendendo... Deixa eu só terminar de esclarecer. Por que ele vai responder com o patrimônio dele? Porque o mandatário, ele responde pelos excessos daquele poder que foi concedido a ele pela Assembleia de eleição. Então, esse é um ponto interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou síndico, eu posso assinar o contrato, vou lá, assino, sem pensar na responsabilidade civil que decorre a obrigação que ele tem perante o condomínio. Então, assim, você tem que ter esse cuidado de esclarecer também para o síndico que ele não pode assinar uma carta como essa, um contrato como esse sem aprovação, senão ele vai responder. Entendeu? Então, a diferença do que o Murialdo está falando para o que eu estou falando o síndico, ele tem que levar isso para a Assembleia para a segurança não só da empresa que está emprestando dinheiro, mas para a segurança dele também, que é um representante do condomínio e responde com o patrimônio dele caso ele cause prejuízo ao condomínio. Se ele levar esse contrato para a Assembleia e a Assembleia disser assim, ninguém mandou você fazer esse contrato, a gente não concorda com esse contrato, faça o distrato. As multas contratuais desse distrato serão suportadas pelo síndico. Mas pelo que eu estou entendendo, pelo menos no exemplo que o Muriel trouxe, isso nem iria adiante, porque é uma das exigências da empresa. Sem essa ata, não tem negócio.
Exatamente. Assim, o que a doutora Letícia falou é exatamente isso. Ou seja, na hipótese de ser contratado qualquer coisa fora, né, desse, digamos assim, desse ambiente seguro, cabe tudo isso, é verdade. Agora, qual que é o lado prático? A empresa que já sabe disso, né, ela só aceita fazer o empréstimo mediante a convocação da Assembleia. Tem a convocação e a aprovação em Assembleia. Tem uma coisa muito importante que faz parte desse contexto, que é assim, se esse processo todo entre convocação, aprovação, registro, ele tiver uma falhazinha, umazinha só, era para ter 15, tinha 14, vai, pensar assim. Qualquer um dos condôminos pode melar a Assembleia, melar o processo todo e criar uma celeuma, uma confusão em cima, né, da operação em si. Então, é verdade isso, concordo, e é exatamente isso na prática. Por outro lado, as empresas, já sabendo disso, elas colocam que é condição de negócio a aprovação em Assembleia. Ainda que há alguns síndicos que digam, não, mas eu sou o síndico, eu posso assinar o que quiser. Não. Aqui, para o dinheiro cair na conta do condomínio, precisa ter convocação, precisa ter Assembleia, e precisa ser aprovada em Assembleia com o quórum necessário, e precisa do registro. Então, na prática, assim, a gente não tem exemplo, né, de situação que tenha ocorrido isso, porque todas as operações passam pelas assembleias. O que tem muitas vezes? Que a assembleia não aprova. Então, beleza, não aprovou, morreu aqui, Paciência. Vamos para o próximo do jogo. Perfeito. Murialdo, você tinha mencionado mais cedo essa modalidade de empréstimo sem garantia, né, o empréstimo clean. Sim. A minha pergunta para você é o seguinte: esse tipo de empréstimo sem uma garantia, isso é uma exclusividade de empresas de produtos financeiros voltados exclusivamente para condomínios, ou você também consegue isso no banco tradicional? Olha só, o mercado financeiro, vamos pensar, os bancos tradicionais, eles gostam muito dos condomínios, mas eles só gostam da parte da aplicação financeira, aqueles fundos de reserva que ficam lá parados anos e anos e anos e nunca saem, nunca são gastos, da cobrança, né, do serviço de cobrar, e também, eventualmente, da conta corrente dos condôminos, ou dos seguros, ou das tarifas que são cobradas. Essa parte os bancos tradicionais adoram. Agora, quando fala de crédito do condomínio, fala assim, não, mas o condomínio não tem personalidade jurídica. Ele tem CNPJ, tem registro lá na Receita Federal, mas ele não tem a personalidade jurídica. Então, esse é o motivo com que os bancos tradicionais não operem com crédito. Ainda que a gente tenha exceções, tá? Quais são as exceções? Quando, por exemplo, um condomínio quer fazer um investimento em energia solar, alguns bancos até fazem, mas o que ele está fazendo? Ele tem uma garantia real, que são as placas, né? São os equipamentos, tem uma alienação fiduciária dos equipamentos. Isso. Então, nesse exemplo, alguns até fazem. Tem algumas cooperativas que estabelecem um teto. Então, assim, até, exemplo aqui, R$80 mil, o condomínio, o síndico não precisa ser avalista, mas acima de 80 precisa. Então, a cooperativa faz a operação e fala assim, não, Sérgio, você é síndico, deixa comigo, eu vou fazer minha taxa mais baixa do mercado. Porém, tem um problema. A tua energia solar de 150, a partir de 80 tem que ser avalista. Mas, pô, eu sou síndico profissional, eu tenho 10 condomínios, como é que eu vou ser avalista dessa operação? Não, é que aqui o manual do banco diz isso. O manual do banco fala muito claro, acima de 80 tem que ter a garantia. Então, eles fazem, mas na prática, qual o síndico, qual o condomínio que vai topar um negócio como esse? Então, tem isso, tá? Mas, basicamente, o ponto é a questão de entendimento, né, desse aspecto da personalidade jurídica, que puxa um pouco aí do direito, a doutora pode complementar, mas é aquela coisa do affectio societatis, né? Um condomínio não é uma empresa, ele é um grupo lá de pessoas que dividem despesas, dividem receitas, e ele não configura, ele não visa o lucro, né, na essência, como negócio. Então, os bancos não gostam, né, de operar essa parte ruim, eles só gostam da parte boa, com a figura do condomínio em linhas gerais. Murialdo, rapaz, falou a latinha, ela fica aqui, ela chega a abrir sorriso. Próprio terreno. Sem acréscimos. Ai, nossa. É legal, é bacana a gente falar um pouco disso, para explicar, né? Porque às vezes fala, não, mas o meu condomínio tem CNPJ. Uhum. Não, mas personalidade jurídica é uma coisa, CNPJ é outra, a gente explica. Chega a hora do veja bem, né? Famoso veja bem.
Sim, em linhas gerais, se você diria para aquele síndico que não está muito afeito aí a questões financeiras, está meio na dúvida, vale a pena fazer empréstimo? Não vale? O que você colocaria na balança para fazer essa pessoa pensar? Vamos lá, a gente teve um momento da pandemia, né, um cenário de pandemia, onde a gente teve muitas obras, muitas reformas, muitos itens da economia que foram represados, né, por vários motivos, entre eles a própria dificuldade de acesso, locomoção e tudo mais. Então, ficou muita coisa para trás, e quando a gente fala de uma operação de crédito, a gente sempre olha o lado vazio do copo, né, por cultura mesmo, né, os juros não quero pagar juros, o juro é alto e tudo mais. O que eu trago, assim, considerando isso como uma visão mais ampla, é que o que para uns é juros, é custo, é uma coisa negativa, para outros pode ser uma oportunidade, uma forma de reduzir, né, despesas futuras, ou até mesmo valorizar o seu empreendimento, né, o seu condomínio, o seu apartamento. Então funciona, na minha visão, funciona assim. O que a gente chama de custo de despesa, de juros, a gente pode chamar de custo de oportunidade. Qual é o custo de oportunidade, por exemplo, de evitar que uma fachada ela se deteriore, o que era uma fissura vire uma rachadura? Qual o custo de oportunidade de escapar de duas, por exemplo, uma obra mais longa, de dois aumentos salariais da mão de obra do prestador? Qual o custo de oportunidade de escapar de inflação do material de construção, como a tinta? Se tu fizer uma conta de chegada em todos esses itens, pode ser que o custo da operação, que hoje gira em torno aí de 2,70% pré-fixado, esse custo não é tão alto assim. Né? O que é caro ou barato é uma questão relativa. Lembrando, né, Sérgio e Larissa, que o dinheiro é uma mercadoria, ele tem preço. Se você chegar hoje na feira lá da sua cidade e deu um problema com o caminhão do tomate, o tomate vai ficar mais caro. Por quê? Porque está faltando tomate, todo mundo quer comprar tomate. Dinheiro é a mesma coisa. Ele tem preço. A gente tem uma Selic de 13,75. O dinheiro já larga custando 13,75. Aí tem que colocar impostos, custos operacionais, apetite de risco, e ele chega nesse patamar. Outra coisa que é importante, quando a gente está falando aqui de especialistas aí que falam de previsão orçamentária, imagina que tu tens travado uma parcela por 5 anos, enquanto que a tua cota condominial, anualmente, ela vai ser de alguma forma ajustada, concorda? Sim, exato. Então, tem uma curva de cota condominial assim, numa diagonal e a tua parcela flat. O que ela representa hoje, por exemplo, se eu tenho lá que pagar uma parcela no rateio, né, de R$100 sobre 300, que seria uma cota condominial aqui hipotética, daqui a 5 anos, quanto que isso vai representar? Hoje é 33%, mas ele número vai cair. Exatamente. Então, se tu colocar todos esses itens, todas essas visões numa panela, vamos pensar assim, talvez o resultado final possa ser interessante. Coisas que são muito, muito básicas, por exemplo, se o condomínio faz um retrofit no elevador, se ele faz uma reforma de fachada, qual a valorização disso no condomínio? Se valorizar 5% da unidade, aquele plus, aquele, né, diferencial, já cobre o rateio. Só que, sabe, ninguém para fazer essa conta. Então, se o síndico, a gente faz essa conta e vende ela, né? Vamos pensar assim. Mas se o síndico fizer essa conta, ele vai ver que o dinheiro tem um custo, mas a oportunidade gerada pode ser muito interessante. Então, assim, vale a pena em vários momentos. Agora tem que entender que momento que o condomínio está e qual a necessidade que ele tem naquele momento. Isso aí eu vejo bastante, e eu passei por essa experiência algumas vezes, da necessidade de mostrar aos condôminos que muitas vezes a valorização patrimonial que você faz, seja contraindo empréstimo, reduzindo despesas, seja o que for, ela é muitas vezes superior à própria redução da cota condominial, enfim, do ganho do fluxo de caixa. Né? E isso é uma coisa que precisa ser demonstrada pelo síndico, e obviamente isso depende de algum conhecimento sobre o assunto. Em outras palavras, se você pega um dinheiro, uma taxa X qualquer, para fazer melhorias, e essas melhorias no condomínio vão valorizar o patrimônio 2, 3, 5, 10x, no meu caso eu cheguei a 13x, né? Isso não é uma coisa que apareça financeiramente, porque não é dinheiro circulando no bolso, mas é a valorização do patrimônio. No momento que você vai alugar, no momento que você vai vender, aí que você vê o que foi agregado a ele. Mas muitas vezes
os condôminos, até os próprios síndicos, têm dificuldade de enxergar justamente essa multiplicação que é feita. É justamente aí que entra o grande mote dos empréstimos, né? De você agregar valor àquele patrimônio dali e promover ganhos para todo mundo. Dentro dessa questão ainda, o que eu acho interessante também, que às vezes aí entra a percepção não tão econômica, né? Mas que, por exemplo, quando você faz um empréstimo, ele está vinculado a determinada coisa. Se você pega o empréstimo, você foi lá, aprovou na Assembleia o empréstimo, ele está vinculado àquele objetivo, né? Seja de placas solares, seja de uma despesa extraordinária que o condomínio não tem caixa para pagar, porque é trabalhista, porque é superveniente, enfim, emergencial. Seja lá o que for, ela é vinculada àquela determinada pauta, né, que foi deliberada. Sim. E algo que acontece muito é que os condomínios, às vezes, tentam juntar dinheiro para as coisas, né? Vamos fazer uma taxa extra para juntar um dinheiro para a gente ter um fundo de obra. E aí você vai gastando dinheiro, tem que pintar isso, tem que pintar... O condomínio nunca tem dinheiro para fazer determinado objetivo, né? Cumprir, executar determinado objetivo. E quando você tem essas assembleias que você vincula, você é como se fosse assim, é uma questão de gestão, né? De fato, agora vai sair. Quer queira, quer não, a gente vai reformar a quadra. E a gente não pode pegar esse dinheiro que a gente pegou empréstimo para reformar a quadra para a gente pagar a despesa trabalhista que surgiu. Que aí você vai ter que fazer uma outra assembleia, uma outra arrecadação, por empréstimo ou não, para cumprir aquela outra despesa. Então, é algo também que você fala assim, isso acontece no dia a dia do condomínio. A gente sabe que é algo que é comum, porque as pessoas falam assim, mas está com dinheiro aí, eu quero que bote para a Assembleia isso. Então, às vezes, a própria gestão, o próprio síndico fala assim, poxa, o dinheiro, a gente não estava juntando dinheiro para tal coisa, muito entendeu? Comum. Então, eu acho interessante a gente também trazer esse ponto, que aí vem de um ponto de vista prático e não somente do financeiro e legal, né? Mas da vinculação que esses empréstimos dão nessa perspectiva. Duas coisas importantes aí que eu acho que vale complementar a gente chama de antecipação de fundo de obras também, é um outro nome que a gente dá para a operação, porque ao invés de ficar juntando aquele dinheiro que não vai ser suficiente, às vezes é só para entrada, né? E aí não vai ser o suficiente para fazer o serviço em si, porque toda hora está subindo a tinta, o exemplo da tinta, toda hora, uma vez por ano sobe a mão de obra, dessa forma ele consegue fazer a coisa acontecer. E o que acontece também na prática é que, assim, às vezes, entre o tempo de executar e o tempo de juntar o dinheiro efetivo, tem um leque muito grande, né? E aí vai se perdendo. Então, eu estou juntando para 100 mil, mas quando eu terminar de juntar 100 mil, já é 120. Aí eu juntei 120, já é 150. E assim não acaba nunca. É enxugar gelo, né? Eu uso a expressão. É enxugar gelo. Então, o remédio, entre aspas, da operação, ele pode ser, em tese, numa primeira visão, amargo, porque tem um custo, mas, em compensação, ele evita um problema maior. Resolve o problema agora, porque vai ficar pior. Exemplo, uma fachada que tu tem mais de 1 milhão, geralmente, a reforma de uma fachada. Tem fachada que são 2 milhões, 3 milhões. Então, para você arrecadar 3 milhões não é simples, né? E se você for ficar fazendo o orçamento, cada 60 dias, né? Geralmente, os próprios orçamentos vêm com a limitação. Esse orçamento é válido para 60 ou 90 dias. E tem duas vantagens. Primeiro, o horizonte de previsibilidade financeira, né? Porque aquela parcela está congelada, como o Murialdo falou. E segundo, foge dessa escorregada de gestão, ou seja, não, deixa eu usar esse dinheiro para isso aqui. Não, esse dinheiro já está comprometido com a parcela, já está lá na previsão orçamentária, tudo bem, aí vem outro aquele síndico, aí já pensa diferente do síndico anterior, que já quer usar esse dinheiro para outra coisa, entendeu? É bem complicado. E aí, com o empréstimo, não. Aquele dinheiro é para tal coisa, não pode usar para outro objetivo, pronto, acabou. É o dinheiro carimbado que o Sérgio falou, que é uma boa expressão também, que é muito usada. Murialdo, eu queria... a gente já está chegando no final aqui, a gente está buscando fazer sempre um formato um pouco mais enxuto, em torno de 45 minutos, e está sendo excelente. Eu queria trazer mais uma pergunta aqui para você, que eu acho que é uma dúvida de muitos que nos assistem aqui também. Essa questão de fintech, banco digital, né, o banco tradicional, cooperativa, eles são primos aí, né, mas tem aí as suas diferenças. Você podia esclarecer isso aí para a gente?
falando assim do mercado, vamos dizer que existe o gênero e a espécie, né? Então, assim, a gente pode falar de um gênero que é o serviço financeiro e a espécie. O banco tradicional, que é aquele banco com agência, que tem lá anos e anos e anos e anos de história, milhares de funcionários, milhões de clientes. Uma fintech é todo aquele, né, toda aquela empresa com uma pegada tecnológica, uma startup, né, uma empresa nova, entre aspas, de tempo, que carrega serviços financeiros, mas que não necessariamente tem uma agência física, não necessariamente pode prestar algum tipo de serviço específico. Então, tem essa peculiaridade. Ele também tem, né, faz um monte, faz Pix, faz TED, funciona direitinho, tem um banco lá que você pode transacionar, mas ele não tem agência física. Ele é uma versão digital do banco e por isso que ele acaba sendo mais econômico, do ponto de vista de tarifa, muitos nem cobram tarifas. Então, esse é um cenário. Então, fintech também acabou sendo um selo. Todo mundo é fintech, mas às vezes o cara nem tem tanta tecnologia assim, mas ele pega carona, surfa essa onda. Né? É bacana. A cooperativa é aquele sistema tradicional né, que tem vários tipos, mas a gente está falando da cooperativa de crédito, que também no seu ecossistema tem um banco, tem lá o número de autorização do Banco Central, tem agências. E esse ambiente todo, ele no Brasil, ele se caracteriza por estar num ambiente cada vez mais aberto, que é o que a gente chama de Open Banking, né? Que é uma espécie de um movimento, né? Vamos chamar assim, onde o objetivo digamos, diminuir uma chaga que a gente tem no nosso sistema bancário, que onde a baixa competitividade, né? Que 95% de todo o crédito que existe no mercado está na mão de 5 bancos, os 3 privados e os 2 públicos. Os outros 5%, todo o resto, né, do planeta ali, né, entre aspas, dos brasileiros, dividem. Então o Open Bank ele vem ao encontro, vem facilitar esse processo. Então tem algumas coisas, por exemplo, o Pix é um movimento disso, ou o novo arranjo de cartões, a possibilidade de ter uma série de serviços digitais, aquela história de você levar o seu cadastro para um outro banco, né, a permissão de transmissão de dados ali. Antes da LGPD ser aprovada, já existia um movimento, e com a LGPD isso ficou então claro, que é mais ou menos o seguinte: imagina que você tem uma conta lá no Banco X desde 1990, e aí ele tem todo o seu histórico, e aí te cobra um preço por esse histórico. Eu abro uma conta no outro banco do outro lado da rua, ontem, ele não tem o meu histórico. Então, carregar o histórico, ele faz parte desse projeto maior que é o Open Bank, e no dia a dia das pessoas, a gente tem hoje esses bancos digitais. Hoje, o maior exemplo disso é o próprio Nubank, né? O Nubank já tem mais cliente que o Banco do Brasil. Apesar de ser um banco digital, não tem agência, né? Não tem agência do Nubank por aí. Mas e vale mais do que alguns bancos tradicionais. Isso, o valor da marca. Mercado, né? O valor da marca e de mercado. Mas, assim, esse ecossistema todo favorável fez com que tivessem centenas e milhares já de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, fazendo partes do serviço. Então, tem uma que chama-se instituição de pagamento, tem outras que chama SCD, né? São siglas que colocam a instituição de pagamento, são aquelas que permitem uma série de serviços, mas não podem receber dinheiro, não posso comprar um CDB, aplicar num fundo nesse lugar, não posso, porque ele não é um banco, ele é uma instituição de pagamento. Aquela que a gente chama de SCD, que é uma sociedade de crédito direto, é uma empresa que pega o seu dinheiro próprio e empresta, mas ele não é banco, ele não pode te vender um papel, um CDB, um RDB, uma aplicação financeira, ele não pode usar o teu dinheiro, tem que usar o dinheiro próprio. Então tem várias modalidades, mas tudo isso eu diria assim que são partes são espécies, né, de um gênero maior que são as instituições financeiras, e isso num ambiente favorável chamado Open Banking. O Brasil tem essa peculiaridade, são poucos bancos, são poucos países que trabalham com esse conceito de Open Banking, assim, de fato, né, tem muita gente que tem na teoria, mas não tem na prática, e o Pix é um sucesso mundial. Hoje o Brasil já está quase exportando essa tecnologia para outros países por conta dessa agilidade e da segurança, né, que tem e tudo mais. Perfeito. Grande Murialdo, mais uma vez eu queria agradecer aqui, em nome de todo o pessoal do Repente Sindiflix, a sua presença, seu tempo, o seu conhecimento, essa experiência toda. E queria abrir aqui os microfones para você deixar a sua mensagem final, para você apresentar a sua empresa, para dizer para as pessoas como é que elas chegam até você, se elas quiserem tirar dúvidas, fique totalmente à vontade. Legal. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Larissa. Sempre é bom
é sempre bom falar do que a gente gosta de fazer, né? E está há tanto tempo. Deixar isso aqui falar o dia todo. Nas redes sociais, Empresta Condo, né? No Instagram, principalmente, mas no LinkedIn. E no nosso site, no www.emprestacondo.com.br, o síndico, o condomínio pode pedir uma cotação, uma simulação, né, ter uma noção de valores ali. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também em relação a isso. A gente faz um trabalho também de curadoria, né, de acompanhamento, então participa às vezes de assembleias para explicar como é que funciona, converso com conselheiros, com conselhos antes da assembleia, ajuda o síndico. Bacana. A gente tem um trabalho muito bacana com os fornecedores também, aqueles fornecedores que precisam do financiamento para fomentar o seu negócio. Então, a gente faz a nossa parte aí, assim. É o que eu sempre digo, por falta de dinheiro, nós não vamos perder o negócio. Agora, precisamos só colocar isso na esteira aí de negociação para poder fazer isso melhor, tá? Te agradeço mais uma vez o convite, qualquer Opa, caiu. Caiu. Mas é isso, né, Sérgio? Show. Um excelente programa. Agradecer a presença do Murialdo. Foi muito bacana. A gente aprendeu bastante sobre empréstimos, né, de bancos aos condomínios. E continuaremos com essa temporada aí bastante financeira, discutindo essas questões aí de dinheiro, no fundo reserva, Show me the money. na conta corrente do banco. E até a próxima. É isso aí, galera. Valeu a presença e vamos nessa. Na Tchau, próxima Murialdo. tem mais dinheiro. A Tchau, próxima Murialdo. você se despede melhor, que caiu a ligação. Tchau. Valeu.